E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é João Arthur e dessa vez eu vou estar trazendo uma coisa que vocês me pediram muito no canal do Telegram, que seria o desenvolvimento de um mínimo produto viável em PHP, né? Vou estar juntamente com vocês desenvolvendo um MVP do Instagram do zero. O MVP seria um mínimo produto viável que é digamos que um projeto semelhante ao Instagram, que vai fazer as mesmas coisas, só que obviamente não tão completo, né? Então eu vou estar meio que passando a ideia para vocês de como é feito o desenvolvimento de uma plataforma como o Instagram, beleza? Primeiro aqui eu já criei o nosso repositório no GitHub, né? MVP Instagram PHP. Eu ainda não coloquei nada nesse diretório. E eu também criei aqui em Projects, iniciar, em andamento e finalizado, para a gente saber o que a gente vai precisar fazer. E nessa videoaula a gente vai dar uma analisada no que a gente vai precisar para desenvolver de início o Instagram. Então, primeiro, antes dessa página aí que a gente está vendo que eu já estou logado na minha conta, que mostra aqui do lado Stories, meu nome, tem aqui os ícones, já aparecem as fotos das pessoas, tem o menu, essas coisas. Antes disso, tem que logar na conta. Então a gente vai ter que, vamos ver aqui como é que é a página de login. Ó, essa aqui é a página de login do Instagram. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer a página de login dele, que já tem o cadastro também. Aqui, se clicar aqui, é para fazer o login. Então, a gente pode ver aqui que eles preferem que a pessoa crie uma nova conta do que acesse a conta dela, né? Que quando tu entra direto já tem a parte de cadastro. Então, aqui no projeto, vamos colocar login, cadastro, né? Que é a página inicial. Se a pessoa já tiver logada, ela vai mostrar na página de logado, vai ter um menu, né? Na página de logado vai ter página inicial, vai ter posts, stories, sugestões, posts, stories, sugestões de follow, posts, stories, sugestões de follow, beleza. Por enquanto é isso aqui, né? Vamos botar do core inicial do Instagram, né? Do core, tipo, o que o Instagram tem que são funcionalidades dele. Seguir, curtir, comentar, né? Então, funcionalidades necessárias. Curtir, comentar, seguir, bloquear, né? Perfil do usuário. O próprio usuário tem que ter uma área de configurações, né? Vai ter as fotos, né, do usuário, a biografia, um link, biografia, URL, seguidores, seguindo, número de publicações, marcado. Tá, isso aqui mesmo. De uma publicação, o que a gente pode dizer de uma publicação? Uma publicação, ela pode ter marcações, né? Eu posso marcar pessoas. Ou hashtags. E isso são coisas importantes. Pessoas e hashtags a gente tem que desenvolver de uma forma diferente, né? Tá, vamos ver outra coisa aqui. Tá, eu acho que por enquanto é isso que a gente vai precisar para desenvolver o nosso mínimo produto viável do Instagram. Nessa primeira aula a gente vai estar começando a fazer uma base assim do layout, né? Vamos estar pegando o layout do Instagram, é uma coisa bem fácil de fazer, né? Então, em primeiro lugar, eu vou estar falando que a gente vai utilizar um framework que foi desenvolvido por mim, né?
A gente podia estar desenvolvendo com Laravel, CodeIgniter ou algum outro framework PHP, mas eu decidi utilizar o JetPHP, que é um framework que eu desenvolvi e que ainda está em desenvolvimento, né? Só que ele continua em constantes atualizações, ele já está numa versão que pode ser utilizada sem nenhum problema, né? E eu gostaria de passar um pouco adiante, né? Porque já tem algumas pessoas que utilizam ele e tal, mas eu gostaria de tornar ele um pouquinho mais popular, porque no mercado é bem fechado para frameworks brasileiros, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que abrir o nosso terminal, o nosso CMD, né? Na pasta onde estão os nossos projetos. PHP Storm. Então a gente vai baixar aqui o nosso JetPHP, né? Vamos copiar aqui o link, né? Vamos ter que abrir o terminal na pasta que a gente vai utilizar, né? Que no meu caso eu dei ali cd, PHP Storm, Projects. E aqui eu vou digitar git, clone e o link. Então a gente vai precisar ter... Ops, e aqui eu vou botar o MVP. Botar MVP... Instagram PHP. Beleza, assim que for concluído o download aqui do JetPHP, a gente continua com o vídeo. Tá. Então, gente, o que a gente vai estar fazendo na aula de hoje é estruturando o nosso banco de dados. Então, eu vou abrir aqui o nosso DataGrip e também vou abrir o servidor do banco de dados, né? Então, para criar a estrutura do banco de dados de vocês, basicamente vocês vão precisar ter um pouco de conhecimento, né, de banco de dados, ou vocês podem usar também via gráfico mesmo. Para não demorar muito o vídeo, eu vou usar tudo pelo DataGrip, né, que é um aplicativo da JetStorms, e para dar uma acelerada no processo, o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou explicar basicamente como é que a gente vai ter que criar, né, nosso banco de dados, porque tem algumas coisas que a gente vai ter que, tipo, fazer um pouco diferente, né? Por exemplo, stories, posts, as notificações. Beleza, então, o nosso DataGrip está aberto aqui já, né? E aqui, esse BD Clientes é o meu banco de dados local mesmo. Então, eu vou só clicar aqui em New, né? Botão direito, New, Esquema. Beleza, o New Esquema seria um novo banco de dados, né? Dentro do servidor. O nome vai ser vai ser MVP Gram. Beleza. Mínimo produto viável Gram. Beleza. Se eu abrir aqui não vai ter nada, né? Então vamos criar já a nossa primeira tabela. Levando em consideração o que a gente precisava aqui, ó. A gente vai precisar ter uma área onde tem os usuários, né? Para saber o que tem dos usuários, a gente vai ter que... Vamos criar aqui mais uma que seria configurações. E vamos ver o que a gente precisa ter no perfil do nosso usuário, né? Então, nome, vamos ter que ter nome, usuário, e-mail, senha, né? Telefone, site, né? Site, biografia, sexo, deixa eu ver, e a imagem de perfil, né? Foto de perfil. Tá, por enquanto vamos usar isso aqui, né? Eu vou colocar em andamento aqui pro nosso banco de dados. Então a gente está estruturando o banco de dados e em primeiro lugar a gente vai fazer a tabela de usuários, né? Então aqui a tabela vai ser usuários. Vamos criar uma coluna chamada ID. Ela vai ter que ser um autoincremente e uma chave primária, né? Então aqui vamos botar nome, que vai ser um tipo varchar 255, que seria um texto, né?
Usuário, também varchar 255. E-mail também vai ser varchar 255. A senha também vai ser um varchar 255. Telefone, varchar 255. Site, varchar 255. Biografia vai ser um varchar um pouco maior, botar uns, deixa eu ver quantos caracteres eles aceitam no meu, não sei se tem um limite de caracteres, mas eu vou botar aqui, sei lá, 1000 caracteres. Telefone, sexo, vai ser um int. E a foto de perfil vai ser um varchar com 255 caracteres. Pronto, a gente já criou aqui o nosso usuário, né? Quer dizer, a nossa tabela de usuários. Agora vamos criar também a tabela de posts, que vai ter apenas um ID, vai ser chave primária com auto-increment, né? Vai ter a imagem do post, né? Que vai ser um varchar 255. ID underline usuário, vai ser um int, né? E também vai ter a descrição, né? Que vai ser o texto do post. Vou botar aqui 400 caracteres, né? Como limite. Os stories. A gente vai ter que criar também aqui uma tabela só para os stories. Mas antes disso, eu vou criar a tabela das marcações. Então a gente vai ter que criar aqui, ó, posts underline marcações. É uma tabela que vai fazer relação com o post para saber os usuários que estão marcados. Então, ID vai ser um auto-increment, primeiro key, ID underline post. Ops. E aqui vai ser só ID underline usuário. Pronto, aqui só vai ter o ID da publicação, né? Tipo, o ID da publicação e o ID do usuário que está marcado naquela publicação. Bem tranquilo, né? Então agora vamos criar também uma outra tabela que seria a tabela de stories, que vai ser ID int. Daí aqui vai ser, ops, o ID a gente tem que botar um auto-increment com primary key, né? Imagem varchar 255. Eu vou estar explicando aqui porque a imagem é armazenada como texto, porque a imagem não é armazenada no banco de dados, a imagem é armazenada no servidor que está hospedado no site. Então, aqui no banco de dados vai ter só o link ou o nome da imagem que vai ser acessada remotamente no servidor, né? Aqui vai ter que ter o ID underline usuário, né? Para saber qual foi o usuário que fez a publicação do story. E depois a gente ainda vai ter que... eu não vou fazer a parte dos filtros e tal, porque isso é mais complicado. Quem sabe a gente faça em alguma outra aula, algo direcionado com alguma parte das animações, né? Para poder botar os filtros de stories, botar um texto em cima da imagem e processar a imagem depois dela ser enviada, né? Ou quando ela for enviada. Mas, por enquanto vai ser isso aqui, o ID usuário, imagem, né? Vou executar. Vamos ver se no posts aqui tá certo, ID usuário, tá. Beleza, a gente está com o nosso banco de dados estruturado aqui. E a gente vai ter que começar a configurar aqui o nosso framework, né? Então vamos abrir aqui o PHP Storm, que é o framework que a gente vai estar utilizando para desenvolver.
PHP Storm, que é a ideia que ele vai estar utilizando para desenvolver, né? Tá, então, aqui dentro do framework vai ter duas pastas, a pasta app e a pasta public. A pasta public é a única pasta pública, que é a pasta onde o document root do site é iniciado, ou seja, o teu site tem que ser iniciado dentro dessa pasta public, ele não pode ser iniciado dentro da pasta MVP Instagram PHP, entendeu? Porque senão vai acabar deixando expostos esses arquivos aqui, as pessoas não vão poder ir dentro dele, tá? Só que é uma questão de segurança, que os arquivos importantes do servidor não estão num diretório onde as pessoas tenham acesso, né? Então o que a gente vai ter que vir aqui primeiro é no config.php. No arquivo config.php, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Aqui essa questão de configuração de e-mail eu não vou fazer por enquanto, tá? Mas a gente vai configurar o banco de dados. Então, dbhost, localhost, né? Usuário, root, que é no caso do usuário do meu banco de dados, não tem senha. E aqui então a gente só vai precisar botar o nome do banco de dados, que é mvp-gram. Aqui md5 salt seria o hash da senha, né? Para dar uma incrementada de segurança na senha, né? Ter um salt no hash MD5 seria como se fosse criptografar, além da senha da pessoa, um outro texto junto. Esse texto as outras pessoas não sabem. No caso, vocês vão estar vendo aqui que eu vou deixar só MVP, né? Porque a gente está só desenvolvendo um mínimo produto viável. E aqui o título vai ser MVP Gram. Beleza. Certo, a gente pode salvar aqui esse arquivo. Outro arquivo que a gente vai ter que ir mexendo, como o nosso framework utiliza a arquitetura de arquivos MVC, o MVC é um Model View Controller. Ele é dividido em controlador, visualização e modelos, né? Então a gente vai ter que criar um controlador para o nosso Instagram, né? A gente vai ter que criar algumas classes para o Instagram. E também vai, tem os modelos aqui que já vem prontos, tá? E ele também utiliza algumas libs externas. Então a gente vai abrir aqui o nosso terminal dentro da pasta do nosso MVP Instagram PHP e vamos só digitar composer install. Só para instalar as dependências que ele precisa. Certo, então as dependências foram instaladas, eu vou dar uma explicada aqui. Como funciona a arquitetura MVC, né? Então, basicamente, o nosso site vai ter os modelos, as views e os controladores. E também vai ter esse arquivo de rotas, né? Então, aqui nas rotas, a gente vai definir, por exemplo, para qual página a pessoa acessar, que vai redirecionar para um método que tiver dentro do controlador. Então, por exemplo, se a pessoa acessar a barra, vai estar chamando o método index dentro do controlador início controle. Então, vai estar chamando isso aqui. E o controlador, aqui no caso, ele está chamando uma biblioteca de SEO, que é um model que já tem aqui dentro do nosso framework, né? Então, dentro do controlador vai estar sendo executado todos os models, ou vai estar chamando uma classe que faça as consultas no banco de dados, né? E tudo é dentro do controlador. A gente não vai executar nada relacionado a banco de dados dentro da view do site. Isso para ter uma organização melhor. E aqui ele também já chama a view, que a view seria o que a pessoa vai enxergar no site, né? A parte, o front-end do site, beleza? Então, para a gente iniciar aqui o nosso servidor, eu vou estar mostrando para vocês como está a página inicial dele. Vamos ter que digitar um cd public php-s localhost 2 pontos alguma porta. Vou botar 3000. Pronto, tá listening já, né? Então aqui localhost 2 pontos 3000 mvp-gram, daí já de PHP, o framework Gaúcho que veio para facilitar o desenvolvimento de seus sites e sistemas. Então, nessa videoaula o foco era dar uma explicada no que eram os controladores, e a gente já
ter organizado o que a gente vai utilizar no nosso banco de dados, né? Na próxima aula a gente já vai começar a fazer o design do nosso MVPgram, né? Do nosso MVP do Instagram. E também já vamos começar a fazer a página de cadastro e login, né? E espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula. Até a próxima. Valeu, fui!